Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma aula aí. Espero que todos vocês estejam tranquilos aí nas suas casas e vamos continuando nessa quarentena aí um pouco forçada, mas com certeza aí sem prejuízos às nossas disciplinas, tá certo? Hoje nós vamos falar então sobre o behaviorismo administrativo, a teoria behaviorista, né? Então, só para fundamentar o que a gente vai falar hoje, antes disso cair na administração, começava, né, no mundo todo aí os primeiros estudos sobre a psicologia. Aí o pai um dos pais da psicologia, aí, Watson, né, que acabou testando essa teoria behaviorista, né, que eram testes de comportamento estimulado, né, através de ratos. Ou seja, primeira vez que poderia se comprovar algum tipo de comportamento em laboratório. Tá? Então começava a ser algo provável e científico, né, que poderia ser testado em um experimento aí, no caso controlado por laboratório, tá certo? Então o Watson começou a fazer esse tipo de experimento. Com certeza vocês já devem ter visto aqueles experimentos em ratos, né? Aquela coisa voltada para o comportamental ali, para estimular o ratinho e a determinada portinha para pegar o queijo, ou em determinado lugar ele não mexe porque dá choque e tal. Então ele começou a provar essas teorias dele baseadas nesse tipo de comportamento, né? E aí começou a surgir realmente um campo novo dentro da psicologia e que foi aproveitado por Herbert Simon, né? Dentro do aspecto administrativo, trouxe essa teoria comportamental para dentro das empresas, isso na década de 50. Né? Começou a trazer essa teoria comportamental para dentro das organizações. Então, como esse comportamento poderia também ser estudado dentro das organizações? Como nós podemos monitorar um comportamento humano e quais são as motivações das pessoas em determinadas atitudes, né? Então, o livro que deu o fundamento a isso aí do ponto de vista administrativo foi esse, né? O comportamento administrativo, Administrative Behavior, né? Do próprio Herbert Simon, que teve sua primeira edição em 1947. E ele trouxe aí pra gente essa ideia de que nós temos então uma ciência comportamental, a maneira com que o indivíduo vai acabar reagindo ao ambiente em que ele está inserido. No caso, um ambiente corporativo, um ambiente de uma empresa. Então, entender o que leva, né, que estímulos levam um indivíduo se comportar de um jeito ou de outro dentro de uma empresa. Né? E aí a gente tem então uma nova abordagem como relação àquele conflito entre a teoria das relações humanas e a teoria clássica. Né? O behaviorismo aparece então como uma outra opção. Né? E nós temos também aqui uma crítica ao modelo máquina, que é aquele modelo onde nós temos, né, a produtividade, a eficiência acima de tudo, onde tudo tem que ser controlado, assim como na teoria da burocracia, e ele rejeita também essa visão que ele considera romântica das relações humanas, algo que poderia praticamente ser utópico de ser aplicado na realidade. Então, como se fosse um meio termo ali entre as duas. Então, surge aqui algo que é muito importante para o profissional de marketing. Então, é interessante aqui a gente prestar bastante atenção nisso, porque vocês vão acabar utilizando isso muito daqui para frente, como base e fundamento para que vocês possam desenvolver muitas ações de marketing aí, dando fundamento à abordagem de vocês, tá certo? Que é a ciência da motivação humana. Dentro disso, desses estudos da ciência da motivação humana, uma das teorias mais conhecidas que a gente tem aí é a pirâmide de Maslow. Aqui a gente tem exatamente o desenho da pirâmide do lado do seu autor, do Maslow, que trata aí, né, das necessidades humanas que motivam o homem a determinados comportamentos e atitudes. Então vamos rapidamente aqui, né, mostrar todas e depois a gente vai ver individualmente cada uma delas, tá? Então a gente tem necessidades fisiológicas que estão na base da pirâmide, necessidade de segurança, né, na sequência, necessidades sociais, autoestima e, por último, necessidades de autorrealização. Qual é a ideia aqui de Maslow? Né? Que a gente vai observar uma por uma, mas é interessante a gente entender o que ele tinha como proposta. Né? O ser humano ele acaba sendo movido por essas necessidades e esse desenho de pirâmide não é uma coisa casual. Isso acontece porque ele vai acabar suprindo essas necessidades de baixo para cima. Então ele só vai começar a pensar, talvez ali, por exemplo, em necessidades sociais,
né? Tem ali o rapazinho ali, nosso personagem ali de palito com uma criancinha, depois que ele já tiver as necessidades fisiológicas e necessidades de segurança resolvidas, tá certo? Então é algo que passa por essas etapas, né? Para eu começar a pensar, por exemplo, ali em autoestima, todas as outras etapas abaixo devem estar resolvidas, tá certo? Então é isso que a gente precisa entender, né? Em que nível de necessidades está esse público, talvez, que eu estou atuando, e pelo que ele é motivado, o que ele está buscando realmente, tá? Isso daí é uma coisa bastante interessante da gente perceber essa sequência, tá? Onde está esse público que eu estou trabalhando. Bom, então a gente tem uma hierarquia, tá, dessas necessidades. Uma está acima da outra e tem uma influência sobre as outras ali assim que elas são atendidas. A primeira, né, das necessidades é a necessidade fisiológica. Nosso Homem-Aranha aí não está conseguindo, né, poder resolver essa necessidade sua por conta do martelo do Thor, uma brincadeira ali, mas são as necessidades mais básicas: alimentação, fome, frio, desejo sexual, as necessidades primárias. Então, como necessidades primárias, elas acabam passando na frente de todas as outras. A gente sabe que se a pessoa, às vezes a pessoa não está com fome, a pessoa está com muito frio, né? Ou até mesmo a questão sexual, que é muito explorada dentro da propaganda, acaba sobrepondo outras necessidades, né? Acaba transformando o homem em uma coisa cada vez mais primitiva e irracional. A gente sabe, realmente, né? Como o caso no meu exemplo aqui do Homem-Aranha, se você estiver muito apertado, você vai querer resolver esse problema, não importa as outras coisas que tiverem na sua frente aí, né? Essa acaba sendo uma prioridade, né? Dentro daquela hierarquia, então ela é a base da pirâmide, é a necessidade primária, né? Que está dentro da relação aí de hierarquia da pirâmide de Maslow. Segunda necessidade de segurança, né? Brincadeira aqui na foto à parte, mas a gente tem sim, né, essa necessidade de ter um salário adequado, uma estabilidade, benefícios, salubridade, uma condição boa de trabalho, segura, né? Também é uma necessidade primária, né? Está ali no segundo estágio, mas também é uma necessidade considerada primária, né? Quando essas duas necessidades estão supridas, aí sim a gente começa a ir para as necessidades secundárias, né? A necessidade terceira é social, fazer parte de um grupo, interação, amor. Perceba que quando as outras duas, as primárias, estão resolvidas, essa se torna então uma terceira necessidade, a necessidade de identificação e associação com os grupos. A quarta necessidade de autoestima. Aí tem uma relação direta com a imagem dessa pessoa, o status, o prestígio, né? A autonomia, as responsabilidades, como essa pessoa desempenha seu trabalho, coisa nesse sentido aí, o seu reconhecimento, né? Necessidade de autoestima, secundária. E por último aí na nossa pirâmide, a necessidade de autorrealização. É praticamente aquela coisa que vai ter um significado único e exclusivo para você, né? Não tem tanto significado para as outras pessoas. O exemplo que eu coloquei aqui na foto, né? Qual a motivação será que leva uma pessoa a subir, escalar o Monte Everest, né? A maior montanha do mundo aí? Com certeza é uma motivação pessoal, claro, mas é algo que vai ter um significado individual para cada uma dessas pessoas. Por quê? Do ponto de vista prático, ninguém precisa fazer isso, né? Por que eu preciso subir o Everest? Não existe nenhuma motivação, não tem nada lá em cima, né? Não tem, você não vai conseguir nada na teoria, né, subindo o Monte Everest. Não para as outras pessoas, não para a sociedade, mas talvez para você próprio. E para cada pessoa que tem ali essa motivação, vai ter um significado diferente nessa motivação individual, né? Então, esse potencial aí, como eu coloquei aqui, de desenvolvimento contínuo, a pessoa ali se aperfeiçoar naquilo que ela gosta, naquilo que ela acredita, né? Então a ideia que o Maslow passa para a gente aí é que essa divisão entre primário e secundário é bastante crítica, né? E que nem todos os seres humanos chegam no nível secundário. No máximo eles vão ficar buscando ali uma aceitação através aí de um grupo, né, que consiga ali gerar algum tipo de identificação. Não vai passar disso. Tá? Então, sempre a gente tem essa ideia que quanto o nível mais baixo é satisfeito, a pessoa automaticamente vai para o próximo nível, né? E que essa possibilidade de frustração faz com que a pessoa fique aquilo que ela consegue se saciar, certo? Então, a gente sabe aí, né? Eu sei que agora vai ser motivo de polêmica aí, mas
vocês podem comentar no fórum e fazer uma autocrítica, fazer uma análise aí da nossa sociedade. Acho que é uma das funções da faculdade é essa, né? Muitas pessoas criticam aí o apelo erótico às músicas, coisas nesse sentido que fazem bastante sucesso. Mas é na verdade um looping, né? A gente consegue oferecer aquilo que a pessoa consegue se saciar. E ela vai ficar rodando naquilo ali, que é o que ela consegue ter acesso, né, no nível mais baixo da sua pirâmide de necessidades, né? Então pensem bem aí, né? O quanto isso tem relação também às vezes com o que a gente consegue oferecer dentro do marketing, quanto o marketing também é responsável com isso, tá certo? Então a gente tem aí essa escala, né, de uma forma bem rápida aqui, né, colocando coisas que podem ser relacionadas a cada uma dessas etapas de realização do Maslow, né? E aí na sequência, né, dentro ainda do behaviorismo, a gente tem outra ideia bastante estruturante, principalmente para a administração, que é né, os dois fatores de Herzberg. Friedrich Herzberg começou a enxergar, né, as pessoas de uma maneira diferente, o que ajudou muito, muito, muito em quando a gente hoje tenta desenvolver um trabalho de motivação, tá? Então, entendam como é importante a gente perceber a realidade, a situação de trabalho das pessoas e entender essa divisão que Herzberg propõe aqui pra gente entre dois fatores. Quando a gente tenta, então, desenvolver dentro de algum tipo de projeto, de alguma metodologia de gestão, de algum formato corporativo, algo que possa motivar o meu colaborador, né? Eu criei uma campanha motivacional, um endomarketing, marketing interno, enfim, uma comunicação interna, voltado para esse aspecto, para o aspecto motivacional. Herzberg ele divide esses aspectos, esses fatores aí, que podem ser classificados de duas maneiras, segundo ele. Fatores higiênicos e fatores motivacionais. Aí sim, né? Então vamos entender. Primeiro, fatores higiênicos dentro de uma corporação, né? São os considerados fatores que estão fora do controle, os extrínsecos, né? Então vamos lá: salários, benefícios sociais, né? As políticas da empresa, o clima, as condições de trabalho, o ambiente, etc., né? São fatores higiênicos. Então ele não vai melhorar a situação, ele é o básico, ele é aquilo que a pessoa precisa para, né, desenvolver o seu trabalho da maneira adequada e não para superar, para fazer algo especial, para ir além do que ela vamos dizer assim, poderia render, tá certo? Então, o efeito desses fatores, como está ali embaixo, ele vai só evitar uma infecção ou combater uma dor de cabeça. Ele é, né, praticamente cosmético, ele vai lá ajudar rapidinho, mas ele não tem um efeito duradouro, né? Ele não vai melhorar a saúde da empresa. A gente tem que pensar, isso é básico, isso é primeiro, eu preciso resolver fatores higiênicos. E depois eu tenho os fatores motivacionais, que aí sim eu tenho relação com crescimento individual, reconhecimento profissional, coisas que estão ligadas aí à autorrealização, né? Ou seja, naturais à função dessa pessoa, ao cargo, à tarefa que essa pessoa desenvolve. Aí sim são os aspectos motivacionais, né? Dependem do que ele vai realizar dentro do seu trabalho, dentro da sua função, as tarefas que ele executa, certo? Então, se isso tem um relacionamento direto com a função, né, é um mérito, vamos dizer assim, da sua função, eu preciso, né, eu preciso aí de ter uma consequência, né, uma causa-consequência quando a gente fala de fatores motivacionais, tá certo? Então o Herzberg também chama aí de fatores satisfacentes, né, que são relacionados aí à satisfação dos indivíduos. Então percebam, né, nesse gráfico aqui a coisa fica um pouco mais clara, né? Os fatores higiênicos, eles servem para que eu tire, né? Olha aqui o nosso modelo aqui. O indivíduo que ele está insatisfeito, onde eu estou passando meu mouse, para a situação neutra, tá certo? Então, é uma situação neutra. Eu pagar o cara no dia, né? Né, promover um ambiente de trabalho adequado, a chefia ser justa, coisa nesse sentido. Isso não vai motivar ele. Isso é o básico, né? Se eu tiver isso concluído, eu posso vir para cá, para essa situação de neutralidade, e aí eu vou construir através de né, como eu falei, um plano motivacional, uma ação de motivação, um endomarketing, algo que possa transformar essa pessoa de uma forma motivacional a ser um colaborador, né, alguém satisfeito dentro da minha organização, dentro do ambiente de trabalho. Agora, eu jamais vou conseguir fazer isso
tirar a pessoa que está insatisfeita e jogar ela para cá, para satisfação completa, né? Isso é impossível, tá? Então, primeiro eu tenho que resolver os fatores higiênicos, para aí sim eu vim com os aspectos motivacionais. Ou seja, o que muita empresa faz errado, né? Lança campanhas motivacionais, aspectos aí que tem como objetivo gerar uma satisfação no seu colaborador, mas os fatores higiênicos não estão resolvidos, não vai funcionar. Eu tenho uma etapa aqui antes, eu tenho que transformar isso em algo neutro para conseguir sim trabalhar os fatores motivacionais. Legal? Então, uma lista rapidamente aqui dos fatores motivacionais e dos fatores higiênicos, né? Higiênicos, condições de trabalho, administração da empresa, salário, relação com o chefe, supervisor, benefícios, né? E aí sim, os motivacionais, o trabalho em si, a realização, o reconhecimento, progresso profissional, responsabilidade. Não adianta eu trabalhar esses aspectos aqui se eu tiver aqui essa relação pobre, né? Se eu tiver isso aqui de uma maneira incompleta, tá? Então, o Herzberg propõe a essa ideia do enriquecimento do cargo. Aos poucos, né, a pessoa sendo encarregada de tarefas mais complexas, uma progressão de tarefas a fim de motivar o indivíduo. É algo que funciona muito bem. É você não deixar a pessoa ali estagnada, acreditar no desenvolvimento pessoal ali de cada um, tá? Bom, e aí qual é a relação entre, então, a pirâmide de Maslow, comentem aí no nosso fórum, e os dois fatores de Herzberg, né? Tem uma relação? Vamos pensar aí se a gente consegue criar essa ideia de que eu tenho os fatores higiênicos, né, que a gente viu aqui no Herzberg, diretamente relacionado às necessidades primárias, né? Ou seja, eu tenho ali, vocês lembram das necessidades primárias? Fome, frio, necessidade de segurança, eu vou ter aqui necessidades primárias, que são fatores higiênicos dentro do nosso ambiente de trabalho. E os fatores motivacionais, aí sim, já estão relacionados a reconhecimento, né, a questões mais individuais aí e tal. Então, eu já tenho necessidades secundárias. Percebem essa relação? A gente passa também de um grau de satisfação, né, de algo que é uma escala meio que lógica aí, progressiva, certo? Mais uma teoria interessante que surgiu dentro do nosso behaviorismo, né, agora por Douglas McGregor, que é a teoria de X e Y, aí em cima da análise do indivíduo, tá? Assim, nós temos aí dois estilos de administração baseados aí então na possibilidade de comportamento dos nossos colaboradores, tá? Um que nós podemos considerar aí como X e o outro como Y. O X é o pragmático, mecanicista, bastante embasado nas teorias clássicas e científicas aí. E o Y, que é o considerado moderno, baseado no comportamento, né? Como assim, professor? A teoria X, que é a teoria clássica, a teoria que é voltada aí de uma forma tradicional para a administração, ela considera alguns aspectos sobre o indivíduo, né? Primeiro, que a preguiça e a indolência, né? A pessoa ali que, né, não liga muito para regras, etc., né? É uma coisa natural do ser humano, e que o ser humano nasce sem ambição, e que ele vai pensar no próprio umbigo, ele é egocêntrico, né? E que, em geral, as pessoas vão se opor aos objetivos da organização, que a maioria aí dos seres humanos são resistentes às mudanças, né? E que o homem é incapaz de autocontrole e autodisciplina, precisa de alguém, né? Depende de alguém para poder fazer com que isso seja gerenciado, vamos dizer assim. A teoria X, ela considera, então, como a gente viu até agora, pessoas simplesmente como um recurso de produção, recursos humanos, né, como o próprio nome ainda diz, mas só como um recurso de trabalho, tá certo? A teoria Y, né, ela já tem uma concepção que foge um pouquinho, né, do que a gente viu como na teoria X, que fala que as pessoas, né, não têm desprazer, né, ou seja, o trabalho não é algo que não dá prazer, sim, é algo prazeroso. As pessoas não são passivas ou resistentes às necessidades da empresa, as pessoas podem ser sensíveis às necessidades da empresa, sim, e que as pessoas têm uma motivação, têm um potencial de desenvolvimento, né? Basta eu entender aí e adequar, né, o que for possível para essa capacidade de assumir responsabilidades do indivíduo. Cada um tem uma capacidade, sim, de assumir responsabilidades e pode crescer com isso. E que o homem médio aprende sob certas condições a aceitar, mas também procurar responsabilidade. Então, conforme essa progressão que a gente viu aqui, né, de responsabilidade, de desafios vai sendo dado, isso é algo que vai motivando a pessoa
a se desenvolver, né? Então a teoria Y é calcada entre criar oportunidades, liberar potencial, remover obstáculos e promover o crescimento individual. Nós estamos pensando aqui de uma forma não pré-concebida, né, do homem, mas acreditando nesse potencial que ele pode ter em talvez aí solucionar problemas e crescer individualmente, tá certo? Então, nós temos aqui a descentralização e delegação de responsabilidades. Eu acredito que eu posso dar responsabilidades para a pessoa. Ampliação do cargo, eu começo a dar mais desafios para que aquela pessoa consiga progredir. Participação nas decisões, né? Ou seja, a pessoa começa a fazer parte de uma maneira um pouco mais direta do que é decidido na empresa. E uma autoavaliação do desempenho. Isso aqui é algo muito importante que começa a ser desenvolvido, então, nesse momento. Né? Para a gente lembrar fácil, né? Uma brincadeirinha aí, mas teoria X, nosso bonequinho aqui de palito com o braço cruzado. E teoria Y, ele aqui com os braços abertos, né? Receptivo, com potencial. Aqui é o carinha que não vai fazer muita coisa. E o behaviorismo no marketing, né? Essa teoria comportamental, como isso é estimulado dentro do marketing, né? Vamos pensar nisso. Vou colocar um videozinho, fica como reflexão aqui para vocês, tá? Em As Estrelas, o Gumball descobre que pode comer de graça nesse restaurante se ele ameaçar o garçom com uma resenha negativa na internet. I don't think we'll be paying. And why would I give you a free meal? Because that's the sort of generous touch that guarantees you a glowing 5-star review. Como a ameaça funciona, o Gumball decide aplicar o mesmo golpe em todo o comércio da cidade. All we have to do is threaten Larry with a bad review and he'll give us free stuff. And that guy works everywhere. It's a victimless crime. Apart from Larry, effortless. It's an effortless crime. Tava tudo dando certo pro Gumball. Ele tava conseguindo muita coisa de graça. Mas aí... Hey! 1 star. Dude, you can't review Tobias. He's not a business. E é assim que o Gumball tem ideia de criar um site para avaliar tudo o que existe no mundo. As pessoas... Too small and round. 1 star. E até o sol. Rate me 1 star, I am 1 star. Só que isso provoca uma crise sem precedentes. Do something about these termites. They're eating my house. Sorry, I can't afford any more bad reviews. Turns out termites have a strong online presence. Todo mundo tem medo de avaliações negativas. Então, para não ser mal avaliado, todo mundo para. Just do nothing. If you don't do anything, you can't do anything wrong and you can't get a bad review. O mundo deixa de funcionar. Esse episódio não é só sobre a internet. Esse episódio também é sobre a gente e sobre como as nossas ações dependem de determinados estímulos. No episódio, o estímulo que os personagens têm para agir são as estrelas que eles ganham. Só que quando todos começam a burlar esse sistema, ele entra em crise. Vou fazer uma pausa rapidinho aqui. Será que vocês conhecem algum tipo de sistema que funcione dessa maneira? Avaliando as pessoas e gerando algum tipo de feedback que possa aí ser prejudicial ou favorecer algum tipo de prática aí comercial dentro do marketing? Pensem bem aí. Sem o incentivo das estrelas, ninguém faz mais nada. O problema relatado nesse episódio tem a ver com uma coisa chamada behaviorismo. Os grandes nomes do behaviorismo, como esse cara aqui, dizem que todos os nossos comportamentos são resultado dos reforços positivos ou negativos que recebemos. Funciona assim. Um comportamento gera uma consequência. Essa consequência determina a frequência do comportamento. Um bom jeito de visualizar esse esquema é com a chamada caixa de Skinner. Toda vez que esse ratinho aciona um mecanismo, ele recebe um pouco de comida. Acionar a alavanca é o comportamento. Receber a comida é a consequência. Como a consequência é boa, o ratinho não para de acionar a alavanca. O exemplo pode parecer simples, mas a conclusão que a gente pode tirar dele é muito importante. O que a caixa de Skinner mostra é que você pode mudar o comportamento de alguém apenas manipulando as consequências e o ambiente externo. O próprio Skinner levava isso em consideração numa tentativa de ser mais produtivo. You are always, it seems to me, analyzing your own behavior and trying to plan your environment to get maximum production and enjoyment out of your life. Well, yes, because it's not that I want to find out how to think better. I find out under what conditions do I think better. And that's very different. Você tá se perguntando o que isso tem a ver com o episódio de Gumball que a nuvenzinha tá assistindo, né?
A resposta está nesse livro aqui, O Uso Humano dos Seres Humanos. Foi escrito por um matemático chamado Norbert Wiener. Nesse livro, Wiener previu a criação de uma rede de computadores capaz de integrar toda uma sociedade. Ou, para simplificar, Wiener previu a internet. E ao prever a internet, ele a comparou com uma caixa de Skinner. And in the book, he described the potential to create a computer system that would be gathering data from people and providing feedback to those people in real time in order to put them in a Skinner box. And he has this amazing line where he says, one could imagine a global computer system where everybody has devices on them all the time, and the devices are giving them feedback based on what they did, and the whole population is subject to a degree of behavior modification. Such a society would be insane, could not survive, could not face its problems. And then he says, but this is only a thought experiment, and such a future is technologically infeasible. O episódio As Estrelas de Gumball tem uma visão parecida da internet. No início da história, o Gumball percebe que avaliar mal o restaurante faz ele ganhar comida de graça. No esquema behaviorista, a gente poderia definir as coisas assim. A avaliação malvada é o comportamento. A consequência é comida grátis. Conclusão: a internet acaba recompensando o mau comportamento do Gumball. No fim do episódio, essa mesma lógica é capaz de paralisar toda a sociedade. Você pode achar que esse é um problema que só existe no desenho animado, mas não se engane. Os algoritmos por trás das redes sociais que nós usamos são capazes de alterar o seu comportamento através de reforços positivos e negativos. If you have an animal in a cage, it might be candy and electric shocks. But if you have a smartphone, it's symbolic punishment and reward. So on social networks, social punishment and social reward function as the punishment and reward. And we all know the feeling of these things. You get this little thrill, oh, somebody liked my stuff and it's being repeated. Or the punishment, oh my God, they don't like me, maybe somebody else is more popular, oh my God. So you have those two feelings, and they're doled out in such a way that you get caught in this loop, as has been publicly acknowledged by many of the founders of the system. And what started out as advertising really can't be called advertising anymore. It turned into behavior modification, just as Norbert Wiener had worried. I can't call these things social networks anymore. I call them behavior modification empires. We have... E aí, pessoal, o que vocês acham? Concordam com essa visão aí do comportamento social sendo moldado hoje por exemplo, recompensas nas redes sociais, por exemplo? Haja visto o caso aí que o Instagram até tirou a quantidade de curtidas que a pessoa recebe ali numa foto para tentar frear um pouquinho esse tipo de alimento, vamos dizer assim, social. Comentem aí no fórum, participem, pessoal. Obrigado pela aula de hoje. Até semana que vem. Abraço.